Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando esse vídeo, como eu havia dito no último encontro, que iria gravar uma videoaula para vocês, justamente pelo fato de que o estudo da anatomia, que é a disciplina que a gente está tendo agora, ela abrange muito conteúdo, entendeu? E o nosso tempo, ele é curto. A gente já tem um horário reduzido aí na turma de Abaré, nosso horário é bem reduzido. E infelizmente a gente não tem tempo hábil para a gente discutir tudo da anatomia, do que a anatomia ela tem para ensinar, entendeu? Então, como eu havia dito a vocês no nosso último encontro, que eu iria estar gravando esse vídeo e enviar para vocês. Então, vou dar seguimento ao nosso estudo. A gente vai estar estudando Anatomia 1, né? E diante disso, nessa unidade, nessa disciplina, a gente vai estar vendo o sistema tegumentar, o sistema esquelético, o sistema muscular esquelético, o sistema nervoso, o linfático e o endócrino, né? Os demais sistemas a gente irá ver na disciplina de Anatomia 2. Então, dando continuidade, inclusive foi uma pergunta que eu fiz na sala de aula, foi uma pergunta que eu fiz na sala de aula e que alguns souberam responder. E eu torno a perguntar novamente a vocês: por que será que ficamos doentes? O que é doença? Será que doença é somente o fato de eu adquirir uma patologia? Será que doença é simplesmente isso, né? Então, o que é doença? Por que que ficamos doentes? Então, doença, segundo o conceito da OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que doença não é somente a ausência de doença, mas sim um conjunto de bem-estar físico, mental e social. Então, saúde, em seu conceito, é muito mais amplo do que simplesmente o fato de eu adquirir uma doença, entendeu? Uma patologia em si. Então, o conceito de saúde parte dessa premissa, entendeu? Então, doença não é simplesmente ter essa ausência de saúde ou eu não adoecer, entendeu? Porque existem outros fatores que irão contribuir para isso, porque existem outros determinantes sociais que interferem no nosso estado de saúde. Então, o, o, a doença em si, ela é muito mais amplo nesse sentido. Então, nós ficamos doentes pelo simples fato de sermos produto do meio. Se é que vocês me entendem. Então, nós temos uma interação com o meio externo. E nessa interação com o meio externo, a gente acaba se deparando com situações que irão favorecer o aparecimento de algumas doenças. Desculpa. Né? Então, para compreender melhor isso, a gente estuda a fisiologia, que é a ciência que estuda as funções das estruturas do organismo e como elas trabalham. Ou seja, é um estudo do funcionamento de todas as partes de um organismo vivo, bem como o funcionamento do organismo como um todo. Então, o processo patológico instalado, ele vai interferir nessas funções biológicas, entendeu? Vai haver uma desregularidade na função do organismo, que é o que a gente chama de fisiopatologia, que é como a doença ela se instala afetando os sistemas, né? O funcionamento do organismo vivo. E o organismo, quando ele tem essa desregularidade, é, ele acaba de certa forma, prejudicando o metabolismo do nosso corpo,
que metabolismo nada mais é do que a soma de todos os processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Então, todos esses processos, no processo de patologia instalada, vai interferir no funcionamento do corpo, afetando principalmente o metabolismo. Entendeu? Então, quando o metabolismo está em perfeito funcionamento, em um equilíbrio, digamos assim, em uma harmonia, a gente chama de homeostasia, que é o estado em que o meio interno do corpo, onde há o líquido intersticial, permanece dentro dos limites fisiológicos, ou seja, substâncias químicas adequadas, temperaturas e pressões apropriadas, ou seja, tudo que está relacionado ao funcionamento do nosso corpo, ele vai estar em perfeita harmonia. Então não vai ter um desequilíbrio, então não vai ter uma desarmonia, entendeu? A homeostasia é todo esse processo que garante que o corpo ele procure estabelecer parâmetros de normalidade, entendeu? Um exemplo disso é num processo infeccioso. Quando a gente adquire uma infecção, o comum é que a gente tenha um sintoma de febre. Então, essa reação da febre é um mecanismo que o organismo ele busca para destruir esses micro-organismos e manter a sua homeostase, a sua função harmônica, o seu equilíbrio. Entendeu? Então, partindo para o estudo da anatomia em si, então, por definição, nós temos que a anatomia é a ciência que estuda a estrutura e a forma do corpo humano. Então, a palavra anatomia vem da origem de um termo grego, que é anatomê, que significa cortar de alto a baixo. Então, a anatomia é o ramo da biologia que estuda os sistemas do corpo humano e o funcionamento dos mesmos. Então, a fisiologia ela tem uma íntima relação com a anatomia. Então, para você estudar fisiologia, para você estudar anatomia, a gente precisa ter um conceito, sabe? De cada um conceito, uma definição de cada uma dessas ciências. Eu costumo dizer que não adianta a gente comprar um eletrodoméstico se a gente não souber como funciona. Então a gente tem que saber como funciona o corpo humano. A gente tem que ter uma noção básica de fisiologia, entendeu? Não basta a gente apenas saber que existe o músculo, mas é preciso saber como que esse músculo ele produz movimento. Então, no estudo da anatomia, a gente vai ter uma compreensão desses conceitos. O estudo da anatomia, ela parte dos planos, os planos anatômicos. Como o próprio nome diz, anatomia, que vem do grego, né, que é anatomia, que significa corte de alto a baixo. Então, é impossível estudar anatomia sem conhecer os planos anatômicos. Por quê? Porque os planos anatômicos ele vai facilitar o nosso estudo dos sistemas e dos órgãos, entendeu? Sabendo que parte eles estão compreendidos através dos planos anatômicos, que a gente vai poder ter um estudo 360 graus, entendeu? Dos órgãos, dos sistemas em si, né? Então, dentre os planos anatômicos, nós temos o plano mediano, que é o plano vertical, que corta o corpo longitudinalmente, dividindo em esquerda e direita. Então, plano medial, o plano medial, ele é esse aqui em vermelho. É esse aqui em vermelho, essa linha vermelha. Não sei se vocês estão vendo a setinha, mas o plano mediano é essa linha vermelha. Ela corta o corpo humano de cima a baixo. Então, é somente essa linha que passa no meio do corpo, dividindo
em dois hemisférios, o direito e o esquerdo, né? Após ele, nós temos o plano sagital. O plano sagital é esse aqui, essa linha verde, que paralelamente com o plano mediano, faz inúmeros cortes, entendeu? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a fim de facilitar a visualização. Então, são planos paralelos ao plano mediano, que atravessam verticalmente o corpo. Então, são inúmeros, até chegar na linha mediana. Que a linha, lembrando que a linha mediana, do plano mediano, ela é fixa. Já a do plano sagital, não. Então, existem inúmeros cortes sagitais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Já o plano frontal divide o corpo em verticais e perpendiculares ao plano mediano. Então, o plano frontal ou coronal é esse planozinho aqui, essa linha azul, que corta de lado. Entendeu? Corta de lado. Então, é essa linha que faz esse corte lateral. É um corte lateralizado. Já o corte transverso é esse corte aqui em roxo. Então, ele corta nesse sentido. De frente para trás ou de trás para frente. Em inúmeros cortes. Podendo ser da cabeça aos pés. Então, passa-se vários cortezinhos nesse sentido. Então, o plano transverso são planos horizontais que atravessam o corpo no ângulo de 90 graus e divide o corpo em parte superior e inferior. Temos ainda também as posições anatômicas. Então, as posições anatômicas, que é a posição medial, ela é a mais próxima do plano mediano. Já a posição lateral, ela é a mais afastada do plano mediano. Então, o nariz é medial em relação à orelha. Isso porque o nariz ele está mais próximo da linha mediana do que a orelha. Temos também a posição anterior ou ventral, que é a posição mais próxima da frente do corpo. Então, tudo que é na frente do corpo é anterior ou ventral. Temos também a posição posterior ou dorsal, que é a posição mais próxima do dorso, das costas. Temos também a posição proximal e distal. Proximal, como o próprio nome já diz, é aquilo que é mais próximo à raiz ou ao tronco. Já a distal é a posição mais afastada, entendeu? Da raiz ou do tronco. Partindo para os sistemas, a gente vai iniciar com o sistema tegumentar, que é o sistema que se refere principalmente ao revestimento externo da pele, ou seja, ele é o órgão, o maior órgão do corpo humano, é a pele, e ela reveste todo o corpo em si. Então, a pele nos protege, tem por função nos proteger de agressões físicas, químicas e biológicas, além de captar sensações e participar da síntese de vitamina D, pela utilização dos raios solares. Então, o sistema tegumentar, que é a pele propriamente dita, então nela existem algumas camadas, sendo ela a mais superficial, a intermediária e a mais profunda.
Então, a mais superficial a gente chama ela de epiderme, que é responsável pela impermeabilidade da pele, o que dificulta a evaporação da água pela superfície corporal. Temos também a derme, que é a camada da pele intermediária, que ela fica localizada logo abaixo da epiderme. E é um tipo de tecido conjuntivo que também possui fibras elásticas. Nessa camada, ela é bem vascularizada e encontram-se as terminações nervosas, vasos linfáticos, glândulas sebáceas e alguns folículos pilosos, né? A derme ela é bem vascularizada, porém a epiderme, que é a camada mais superficial, ela não possui vascularização, né? Ela não recebe suprimento sanguíneo. E esse suprimento sanguíneo, ela recebe essa nutrição, né, que os órgãos eles necessitam, é, que é justamente fornecida pelo sistema cardiovascular através da circulação sanguínea, do sangue em si. Então, esses nutrientes que vêm através da perfusão sanguínea, a epiderme, ela não recebe por vasos capilares. A epiderme, ela recebe esses nutrientes por difusão facilitada, entendeu? Porque a derme em si, ela possui essa vascularização. Então, ao receber essa vascularização, esse suprimento sanguíneo, né, por difusão, a derme acaba nutrindo a epiderme, entendeu? A derme também, ela produz matriz extracelular, ela possui também essas fibras elásticas, esse tecido conjuntivo, que no idoso, na pessoa idosa, essas reservas de fibras elásticas, tecido conjuntivo, colágeno, ácido hialurônico, tudo isso vai sendo diminuindo, vai diminuindo, fazendo com que a pele ela fique mais frouxa, entendeu? Fique mais flácida. É tanto que com isso vem o ressecamento, o enrugamento, entendeu? Então tudo isso devido à perca dessas reservas, né? Além da epiderme e da derme, temos também a hipoderme, ou tecido celular subcutâneo, ou endoderme, como alguns costumam falar, né? Encontram-se logo abaixo da derme. É um tecido conjuntivo gorduroso, apresentando importante reserva calórica para o organismo. Então, o que mais a gente encontra na hipoderme é essa reserva calórica, né? Esse tecido adiposo, né? Nessa ilustração aqui, a gente percebe que tem essa parte em amarelo clarinho, que é a hipoderme, que é revestida por células epiteliais, pelos, né? Logo abaixo dela, nós temos a derme, que é a camada mais abaixo, e logo abaixo de todas nós temos a hipoderme, onde tem esse amarelozinho aqui representando o tecido adiposo, né? Além disso, nós temos os órgãos anexos à pele, né? Como as unhas, os pelos, as glândulas sudoríparas, os folículos pilosos, né? As glândulas sebáceas são as que produzem o sebo, que é uma substância oleosa, né? Temos também as terminações nervosas, que são responsáveis por receber o estímulo do meio, aquilo que chamamos de frio, calor, entendeu? Então todas essas informações que o meio ele permeia, a gente sente justamente por conta dessas terminações nervosas que estão na nossa pele, né? Uma doença que acomete a pele, que acaba danificando essas terminações nervosas, é a hanseníase, é causada por uma bactéria, e essa bactéria ela acaba lesionando esses feixes nervosos, que um dos sintomas dessa doença é justamente a perca de sensibilidade a frio, a calor,
entendeu? Então, é algo preocupante, por quê? Porque essa falta de sensibilidade, a pessoa portadora dessa doença, dessa infecção, ela pode se cortar e não sentir, porque essas terminações nervosas elas foram danificadas, elas não estão recebendo o estímulo e levando ao cérebro para que possa ser processada essa informação. Então é algo danoso e que requer uma atenção e um tratamento eficaz. Partindo para o sistema esquelético, né, que é o sistema ósseo também conhecido, né? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar, viu? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, viu? O intuito desse vídeo, dessa videoaula, é justamente dar um aporte maior a vocês em relação ao conteúdo, viu? Então, eu espero que vocês estudem, né, pesquisem e tendo alguma dúvida em relação a essa videoaula e até mesmo nossos encontros, perguntem, viu? Não deixem de perguntar, porque aluno que aprende é aluno que pergunta, né? Então, dando continuidade aos nossos estudos, vou entrar agora no sistema esquelético, né? Que é o sistema ósseo. Então, o sistema esquelético, o esqueleto humano em si, ele é composto por 206 ossos, que estão unidos, formando uma estrutura que, além de manter a forma corporal, permite a sua movimentação, né? São estruturas vivas, como qualquer órgão do corpo humano, possui vascularização, inervação e dependem também de oxigênio e nutrientes para sua sobrevivência. Então, a função do sistema esquelético é sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais, como o caso da caixa torácica, né? Que ela protege o coração, o pulmão, como o caso do crânio, que protege o cérebro, entendeu? E também o esqueleto em si ele é base mecânica para o movimento, além de armazenamento de sais de cálcio, né? Por exemplo, como também eles apresentam a função hematopoética, que é a função de produção de células sanguíneas, então serve também como suprimento contínuo de células sanguíneas, ou seja, é nos ossos, principalmente os ossos longos, que a gente tem essa produção de células sanguíneas. O esqueleto, ele se divide em duas partes, né? Eu acho que eu falei para vocês na aula, e nossa atividadezinha tinha até uma questão sobre isso, né? Que o esqueleto ele é dividido em duas partes, que é o esqueleto axial, composta pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, e o esqueleto apendicular, composto pelos membros superiores e inferiores, né? O esqueleto axial é esse em vermelhinho, aqui, ó, esse em vermelho, entendeu? É o tronco, a cabeça, o pescoço. Já o apendicular são esses ossos aqui, ó. São os membros superiores e inferiores, né? Que eles são anexos ao esqueleto axial. Então, apendicular vem de apêndice, de anexo, entendeu? Então, é um esqueleto que está anexo ao esqueleto central, ao esqueleto axial. Temos também a classificação dos ossos. Então, os ossos eles recebem uma classificação, né? Nós temos os ossos longos, os ossos planos, os ossos curtos, os ossos irregulares, os ossos sesasmoides. Então, os ossos longos ele tem um comprimento maior e tem uma largura e espessura menor. Então, possui uma parte média longa, chamada de diáfise, e as extremidades, chamadas de epífise. Já os ossos planos, eles costumam ser finos
e composto por duas lâminas paralelas de tecido ósseo compacto, né? Que chamamos de osso esponjoso. Temos também os ossos curtos, que tanto em comprimento e largura e espessura são aproximadamente iguais. Temos os ossos irregulares, que possuem formas complexas, e temos os ossos sesosmoides, que são pequenos e arredondados. Em relação, ainda falando sobre os ossos longos, temos o fêmur, que é um exemplo de osso longo. De ossos planos, nós temos os ossos do crânio, né, que são ossos articulados. De ossos curtos, nós temos os ossos da mão, da palma da mão, né? Então, aqui na palma da mão existem inúmeros ossos, assim como também como os ossos do ouvido, né? Que são ossos pequenos. Temos também ossos irregulares, um exemplo deles são as vértebras, né? Apesar deles se assemelharem, eles são irregulares, eles não seguem uma forma padrão, entendeu? E um exemplo de osso sesasmoide é a patela, a popularmente conhecida como bolacha do joelho. Então, é um exemplo de osso sesasmoide. Em relação à estrutura dos ossos longos, nós temos a diáfase, que é a haste longa, que é o meio do osso, digamos assim, né? Que é o meio do osso. Temos também a epífase, que é a parte das extremidades, né? Que é a parte das extremidades, é onde fica a medula vermelha, enquanto que na diáfase a gente encontra a medula amarela ou medula gordurosa. É na epífase onde encontramos a medula vermelha e onde é produzida as células sanguíneas, né? Temos também a metáfase, a parte dilatada da diáfase, mais próxima da epífase, então é uma parte intermediária, né? Nessa metáfase a gente também costuma encontrar em crianças a placa metafisária, que é uma placa que na radiografia a gente percebe justamente nessa parte da metáfase um esbranquiçamento, entendeu? Que é onde ocorre o crescimento dos ossos da criança até a fase adulta. Em relação ao esqueleto axial, nós temos o crânio, que é a caixa óssea rígida que dá proteção ao encéfalo e possui orifícios de saída para os nervos cranianos e para a medula espinhal, e fornece abrigo para órgãos dos sentidos. Sua parte superior é convexa, chamada de calvária, e sua parte inferior é de base do é de base, perdão. A parte inferior a gente chama de base do crânio. Seus ossos são temos alguns ossos que são pares, como 2 parietais e 2 temporais, e temos ossos únicos, como o frontal, o occipital, o etimoide e o esfenoide, né? Essa parte do crânio a gente chama de neurocrânio. Já a parte do esqueleto, né? A parte do esqueleto da face do crânio, em si, a gente vê essa parte da face, onde tem o osso nasal, o osso malar, a mandíbula, entendeu? A gente chama de viscerocrânio, entendeu? A face é o único osso móvel da cabeça, é a mandíbula, responsável pela mastigação. Localizam-se na face as cavidades onde se abrigam os órgãos dos sentidos, do paladar, do olfato, da visão. Temos também o nariz, que é formado pelos ossos nasais e, na sua maior parte, por tecido cartilaginoso. Os dentes se implantam nas maxilas e na mandíbula.
Então, só recordando. Então, a parte superior, que acomoda o cérebro, entre outros órgãos, a gente chama de neurocrânio. A parte móvel, que é a mandíbula e seus anexos, a gente chama de viscerocrânio. Ainda sobre o esqueleto axial, nós temos a coluna vertebral, que é um eixo principal de sustentação do corpo humano, que é composto por 33 vértebras, divididas em 5 regiões, né? Temos a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a coxígea. Então, a coxígea é formada por 4 vértebras fundidas e fica ao final da coluna vertebral. Essa região aqui em vermelhinho, aqui, ó, logo abaixo, que é a região do cóccix, né? Temos a região sacral, que contém 5 vértebras, da S1 a S5. Temos também essa região maior aqui é a região lombar, né? Também composta por 5 vértebras, que vai da L1 a L5. Nós temos também a região torácica, composta de 12 vértebras, né? Que chamamos de T1, T2 até 12. Então, temos também a região cervical, com 7 vértebras, né? Que vai desde a C1 até a C7. Então, percebe-se que cada vértebra, em sua nomenclatura, ela é composta pela primeira letra de sua região. Ou seja, se é cervical é C, se é torácica é T, se é região lombar é L, se é a sacro é S. Então, elas recebem a primeira letra de seu nome conforme a região e o número indicando a sua ordem. O tórax, né, a caixa torácica, ela é feita por 12 pares de costelas que se originam nas vértebras torácicas, né, e posteriormente se articulam até o osso externo. Os 2 últimos pares de costelas a gente chama de costela flutuante, por não se articularem ao osso externo, né? Já o osso externo ele é dividido em 3 partes. A parte superior, mais próxima da região da garganta, da clavícula, tal, a gente chama de manúbrio. Já a parte intermediária, a gente chama de corpo do externo. E já a parte próxima ao abdômen, a gente chama de processo xifoide ou apêndice xifoide. Já o esqueleto apendicular, a gente tem em relação aos membros superiores, né? Nós temos a cintura escapular, que é formada pela clavícula e pela escápula. Temos também um segundo segmento, que é o braço, né? Que é formada pelo húmero, o osso húmero. Temos um terceiro segmento, que é do antebraço, que temos a parte do rádio e a parte da una, né? São 2 ossos. E temos um quarto segmento, que são os ossos da mão, entendeu? Que aí a gente tem o carpo, o metacarpo e as falanges, né? Em relação ao esqueleto apendicular inferior, os membros inferiores, nós temos o ilio, que é o osso da bacia, né? Do quadril. Temos o pubis. Temos o isquio, que é bem próximo ao pubis, né? Só que nessa parte mais inferior. Temos o fêmur, como o maior osso do corpo humano. Temos a patela, né? Já fica localizada aí na articulação tíbia-fêmur, né? Então temos também a fíbula, temos a tíbia e temos os ossos dos pés, né? Que são os metatársicos, os társicos e as falanges.
né? Ainda em relação ao esqueleto apendicular, temos aqui a imagem de uma clavícula, a imagem de uma clavícula, e temos também uma imagem aqui da escápula, né? Que é um osso que fica na região dorsal. Temos também aqui a imagem de uma mão, né? A gente percebe aqui nas extremidades as falanges distais, porque elas estão mais distantes da linha média. Temos as falanges médias ou medianas, que são as intermediárias. Temos também as falanges proximais. Por quê? Porque em relação às demais, elas estão mais próximas da linha média. E temos também os ossos metacarpais, que são esses aqui, em amarelo. E temos os carpais, né? Em relação ao pé, nós temos as falanges, o primeiro, segundo, terceiro até o quinto metacarpo, ou metatarso, e temos também o tarso, que é composto por vários ossinhos. Ainda em relação ao sistema ósseo, temos também as cartilagens que fazem parte desse sistema, né? Então, as cartilagens são tecidos, sua grande maioria, flexíveis, constituídos principalmente por fibras colágenas com consistência semelhante à da borracha, em cuja estrutura não há vasos sanguíneos, ou seja, também recebe o seu suprimento por difusão. Então, as cartilagens, elas são classificadas em hialina, fibrosa e elástica. Então, a hialina, ela reveste as articulações, né, as superfícies articulares, ou seja, ela reveste a superfície das articulações e é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, né, traqueia e brônquios. Já a fibrosa é um tecido intermediário entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina e é encontrada nos discos vertebrais, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem no osso e na sínfise púbica, né? Então, essa cartilagem fibrosa é aquela que a gente encontra na coluna vertebral entre uma e outra, que quando há um abaulamento, onde parte dessa cartilagem, que é desse discozinho, tem uma proeminência comprimindo o nervo, que a gente chama de hérnia de disco, né? Temos também a cartilagem elástica. Assemelha-se à cartilagem hialina, porém inclui, além das fibras de colágeno, uma abundante rede de fibras elásticas, finas e contínuas. Então, localizam-se no pavilhão auditivo, ou seja, no ouvido, né? Do conduto auditivo externo, na epiglota também e na cartilagem cuneiforme da laringe, entendeu? Essa cartilagem cuneiforme da laringe é justamente ela que faz a divisão faringe, laringe, né, epiglota. Então, naquele processo ali, é ela que faz a separação, né? Tipo, quando a gente respira pela boca, então o ar tende a passar por algo que é direcionado aos pulmões. Quando a gente ingere um alimento, essa cartilagem cuneiforme ela muda de posição, fazendo com que o alimento ele percorra a parte do esôfago até o estômago, entendeu? Então essa cartilagem cuneiforme que vai fazer essa função. Às vezes quando a gente come muito rápido ou se engasga, às vezes o alimento ele acaba indo pela passagem errada. E às vezes a gente até, no ato de espirrar, acaba expelindo alimento. Justamente por conta dessa passagem errada, né? Temos também as articulações. Então, a articulação é um conjunto de partes moles e duras que servem como meio de união entre dois ou mais ossos próximos,
né? As articulações são mais simples na cabeça, mais complicadas no tronco e de maior complexidade ao nível dos membros. Ah, professor, mas por que nos membros é mais complicado? Simples. Pelo fato de que as articulações elas têm uma íntima relação com o processo de movimento que realizamos, certo? Na cabeça, como eu falei para vocês em sala de aula, na nossa cabeça, no nosso crânio, os ossos que fazem parte do crânio, eles têm articulação, eles são ossos articulados. Eu até citei para vocês o exemplo do bebê quando ele nasce, né? Que a cabeça, ao bebê nascer, ela sai meio que achatada, como se fosse amassada mesmo, entendeu? Isso por quê? Porque no processo de parto, né, a cabeça do bebê, devido às articulações, elas são achatadas para facilitar a passagem pelo canal uterino, entendeu? Então, existe um grau de complexidade. Aliás, não existe um grau de complexidade. Por quê? Porque são articulações simples, né? Porém, existem outras que são bem mais complexas, como as articulações do ombro e as articulações do joelho, entendeu? Do ombro por quê? Porque você pode movimentar o braço para diferentes sentidos, entendeu? Diferente das articulações dos ossos do crânio, que você não consegue ter essa mobilidade de movimento toda, entendeu? Então, o grau de complexidade se dá nesse sentido. Então, temos as classificações das articulações, né? Assim como as cartilagens, as articulações, elas são classificadas de acordo com o material encontrado em cada peça óssea, né? Então, as fibrosas, elas apresentam entre as peças que se articulam tecido conjuntivo fibroso, que é o que chamamos de sinartrose, né? Um bom exemplo disso são as suturas da calota craniana. Então, as articulações do crânio, né? Então, são tipos de articulações fibrosas. Já as articulações cartilaginosas, a gente encontra tecido cartilaginoso, que é o que a gente chama de anfiartrose, que a gente tem a gente tem uma facilidade de encontrar ela no processo ilíaco, no osso do quadril, propriamente dito, né? No ilio, daquelas articulações ali do processo ilíaco. Já as sinoviais, a gente encontra uma cápsula que liga as extremidades dos ossos e delimita a cavidade articular, que é cheia de líquido sinovial, que ajuda a lubrificar as articulações da articulação. E a gente chama esse tipo de articulação de diartroses, né? Então, a gente vê esse tipo de articulação no joelho, né? A gente percebe que no joelho tem uma babinha, um líquido viscoso, que é o que a gente chama de líquido sinovial. Partindo para o sistema músculo-esquelético, o sistema muscular, né? O corpo humano em si é um sistema bem estruturado, cuja forma, postura e movimentos são fornecidos pelo sistema músculo e esquelético, né? Então, os dois eles trabalham em conjunto para nos dar um corpo bem estruturado, posturado e nos fornecer a capacidade de movimentos. Então, os músculos são formados por um tecido especial que possui a capacidade de contrair-se quando estimulado, né, e de relaxamento. Então, todos os movimentos do corpo, eles resultam da atividade dos músculos. Então, há um movimento voluntário e um movimento involuntário, né? E diante disso, nós temos alguns tipos de músculos, né, que eles se diferenciam entre si.
Então, nós temos o músculo estriado esquelético, que ele está fixo ao esqueleto e possui ação voluntária, né? Temos também o músculo estriado cardíaco, como o próprio nome diz, está presente no coração e possui ação involuntária, ou seja, ele se movimenta sem o meu consentimento, sem a minha vontade. Ou seja, ele tem vontade própria, ele tem ação involuntária. E temos também a musculatura lisa, né? Temos também a musculatura lisa que não possui estriações. É uma musculatura lisa que a gente encontra geralmente nas vísceras, né? Como o intestino, o estômago, entendeu? Então a gente encontra a musculatura lisa aí nesses órgãos, né? E também eles possuem ação involuntária, que é o que a gente percebe quando o estômago, o intestino, ele se contrai, fazendo o movimento pélvico, que é onde ele vai empurrando o bolo fecal para posteriormente a gente excretar na forma de cocô, né? Então, os músculos, em sua função, eles servem para a produção dos movimentos corporais, a estabilização das posições corporais, né? Manutenção dos tecidos corporais, a regulação do volume dos órgãos, né? Que está relacionada à contração, à sustentação das faixas anelares, dos músculos lisos, como o esfíncteres, que pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco, como no caso da bexiga, do intestino grosso, como o colo, né, onde fica armazenado o cocô. Temos também o movimento de substâncias dentro do corpo, como ocorre nas contrações dos músculos lisos, das paredes dos vasos sanguíneos, que regulam a intensidade do fluxo sanguíneo. Essa questão da contração também das vísceras no processo do peristaltismo, entendeu? Então também temos a produção de calor. Quando o tecido muscular ele se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor é liberado pelo músculo e é usado na manutenção da temperatura corporal. Em relação aos músculos, nós temos o músculo da face e o músculo do pescoço, temos os músculos do tronco, temos os músculos dos membros superiores, os músculos dos membros inferiores, né? Então, os músculos, para o estudo da enfermagem em si, eu gosto sempre de focar, como eu até mencionei em sala de aula, os músculos que a equipe de enfermagem, principalmente aqueles que irão trabalhar na atenção primária à saúde, em posto de saúde, na aplicação de vacina, né? Que aí tem que ter um conhecimento do músculo deltoide, que é o músculo onde a gente aplica a vacina, o músculo do membro inferior, como o vasto lateral, que é onde se aplica geralmente vacinas em bebês. Também temos o glúteo, onde é aplicado o medicamentos de administração intramuscular, entendeu? Então, esses são os músculos que o enfermeiro ele mais tem contato, entendeu? Principalmente se ele for trabalhar na atenção primária. E partindo para o sistema nervoso, gente, o sistema nervoso se distribui por todos os tecidos do organismo humano, né? Então, ele é responsável pela regulação e a interação da função dos órgãos, pela captação de estímulos do meio ambiente e sede de todas as atividades mentais e comportamentais. Ou seja, o sistema nervoso ele está presente em todo o corpo.
Lembra quando eu falei para vocês lá no tecido tegumentar que tínhamos terminações nervosas que eram responsáveis por captar estímulos do meio e levar ao cérebro para que seja-se processado a informação e mediante essa informação a gente reaja diante dessa situação? Então, o sistema nervoso está presente em tudo, sabe? Anatomicamente, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? O central, ele compreende a parte do cérebro, como o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, suas periferias, que fica no restante do corpo. Funcionalmente, nós temos o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, né? Então, o sistema nervoso central, como eu já disse, ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. Que a medula espinhal está ligada diretamente ao encéfalo, né? E esse sistema nervoso, ele é envolto de membranas, ou seja, de meninges, né? A gente chama de meninges. E é banhado por um líquido, que a gente chama de líquido encéfalo-raquidiano, ou líquor. E é encontrado, perdão, e ele é o centro da consciência. O sistema nervoso, ele é o centro da consciência. Ele que é responsável por todas as nossas atividades corporais voluntárias. Entende? E também pela percepção, pela inteligência, entendeu? É o centro das emoções e dos pensamentos. Então, o encéfalo, propriamente dito, ele é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é a parte mais volumosa, essa parte aqui, ó, em vermelho. E essa parte menor aqui, que é o diencéfalo. Então, essa parte maior do sistema nervoso central é o que a gente tem como cérebro, né? Então, nele, a gente encontra a massa cinzenta, né, onde contém os corpos dos neurônios, e a porção interna do cérebro a gente chama de substância branca, que é onde contém os prolongamentos dos neurônios, também conhecidos como axônios, né? Então, cada hemisfério cerebral comanda os movimentos voluntários da metade oposta do corpo. Ou seja, o hemisfério direito, ele controla a parte esquerda do corpo. E a parte do hemisfério esquerdo controla a parte direita do corpo. Ainda temos também o tronco encefálico, né? Que é composta pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, né? E essa parte aqui nós chamamos de cerebelo. Em sistema nervoso central também temos a espinha, né? Que é a medula espinhal. Então, essa medula ela é constituída por células nervosas, ou seja, neurônios, e por longas fibras nervosas chamadas axônios, que são prolongamentos dos neurônios, que formam as vias espinhais. Então, como disse, o sistema nervoso ele é composto por três meninges, né? Que a gente chama a mais externa de dura mater, a intermediária de aracnoide, né? E temos também a mais interna, entendeu? Que é a pia mater. Muitos dos axônios são envolvidos por bainhas que contêm uma substância complexa constituída por gordura chamada mielina. Essa gordura que a gente chama, que a gente deduz, são aquela questão do ômega 3, ômega 6, que acaba contribuindo para que haja uma integridade dessa bainha de mielina, entendeu? Que permite que a condução dos estímulos nervosos
sejam mais rápidas. Por quê? Porque essa bainha de mielina aqui, ela age como algo isolante, fazendo com que o impulso nervoso ele não saia e simplesmente siga seu curso. Já o sistema nervoso periférico é composto por 31 pares de nervos que saem da medula espinhal, né? E da medula espinhal, que são os nervos raquidianos, e 12 pares de nervos que saem do crânio. Então, os 31 pares de nervos raquidianos, eles distribuem da seguinte forma. Então, 8 pares estão na cervical, mais 12 pares estão nos nervos dorsais e 5 pares estão aqui na região lombar. E mais 6 nervos estão aqui na região sacral. Ainda sobre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema nervoso somático que controla as atividades voluntárias do corpo e é responsável por praticamente todas as atividades coordenadas como andar, escrever e correr, né? Já o sistema nervoso autônomo, ele controla as funções involuntárias do corpo humano, independente da consciência e da vontade. Exemplo, a regulação do aparelho cardiovascular e do processo digestivo. Também a respiração e o funcionamento renal. Ou seja, tudo que está relacionado com a ação involuntária tem uma íntima relação com o sistema nervoso autônomo. Ou seja, como o próprio nome já diz, de autonomia. No entanto, esse sistema nervoso autônomo, ele possui dois subsistemas, né? Que é de função antagônica e complementar, que é o que a gente chama de sistema simpático e parasimpático, né? Eles funcionam de forma antagônica, ou seja, um é o oposto do outro. Enquanto que o sistema simpático, ele dilata a pupila, sabe? O sistema parasimpático, ele age de modo contrário, contraindo a pupila, né? Então, enquanto que o sistema simpático, ele faz com que as glândulas sudoríparas inibam o processo de salivação, já o sistema parasimpático, ele estimula esse processo de salivação, entendeu? Então, um vai estar relacionado com o outro no sentido mais paradoxal, de ser um contrário ao outro. Partindo para o sistema linfático, gente, o sistema linfático, ele tem uma íntima relação com o sistema cardiovascular, né? A gente compreende que o sistema cardiovascular é composto pelo coração e os seus vasos sanguíneos, né? Já o sistema linfático, ele é semelhante. Então, é um sistema que tem em si uma rede de vasos. Então, vasos linfáticos, né? É o sistema do corpo que garante o fluxo do líquido presente nos espaços teciduais, de volta para o sangue. É formado por capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos, né? Então, quando um paciente ele tem perca de líquido da corrente sanguínea, há um extravasamento pela capilaridade do vaso, então esse líquido ele cai no interstício, nos tecidos, né, na musculatura, algumas vezes causando edema, ou seja, um inchaço, né? Mas esse inchaço ele tende a reduzir por quê? Porque esse líquido que vazou, ele vai cair
na rede linfática e vai ser drenado e jogado novamente no vaso sanguíneo, para que posteriormente ele seja filtrado, passe pelos rins, né, para ser filtrado e depois excretado sobre a forma de urina. Então, os capilares sanguíneos, eles perdem para os tecidos circundantes, ou seja, para todos os outros tecidos, seja eles órgão ou músculo, né, eles acabam perdendo este líquido, né? Então, perde-se uma quantidade de líquido e uma pequena porção de proteínas, como no caso da albumina, né? Então, o líquido e as proteínas que ficam em excesso nos tecidos são retirados e devolvidos ao sangue por meio do sistema linfático. Então, temos alguns órgãos que estão relacionados com o sistema linfático, né? Como o baço, as tonsilas, o timo. São 3 órgãos relacionados a esse sistema e nele se observa a presença de grande quantidade de tecido linfóide, ou seja, linfócitos. Então, o sistema linfático ele também tem uma íntima relação com o nosso sistema imune, né? Por quê? Porque é no sistema linfático, principalmente nesses 3 órgãos, como baço, as tonsilas e o timo, que há a maturação dos linfócitos, entendeu? Para que esses linfócitos eles possam nos defender de possíveis infecções virais, né? Então, o sistema linfático a gente tem essa função de sistema imunológico, sabe por quê? Porque a defesa dos organismos nos linfonodos, os micro-organismos em partículas, elas são destruídas pela ação do nosso sistema imunológico. Então, todo invasor que cai na nossa corrente, que passa pelo sistema linfático, os linfócitos eles acabam destruindo, entendeu? Nosso sistema imunológico ele acaba sendo alertado de uma possível infecção, de uma possível invasão, né? Então, outra função do sistema linfático é a absorção de líquidos a partir do interstício, sabe? Para a linfa intestinal, do intestino para a linfa intestinal. Outra função também é o retorno para a corrente sanguínea de substâncias importantes que saíram dos capilares e encontram-se no tecido circundante, como no caso de algumas proteínas, principalmente a albumina, que ela tem uma relação com o processo osmótico. Em relação aos órgãos dos sentidos, né? Os órgãos dos sentidos eles têm uma maior relação com o sistema nervoso central, né? Por quê? Porque são esses órgãos dos sentidos que acabam recebendo, captando essas informações e são levadas aos cérebros para assim serem processadas, né? Tanto a questão do paladar, do olfato, da visão, da audição, do tato, né? Então, depois dessa interação com o meio, a gente responde a esses estímulos do ambiente, interagindo com ele, né? Tipo, em relação ao tato, a sensação, se há um ambiente de frio extremo, o nosso cérebro vai processar essa informação e o nosso corpo tende o quê? A entrar em estado de agitação, sabe? Aquele tremor mesmo do frio. Para quê? Para que as moléculas, sabe? Elas entrem em agitação e produzam calor. Que é como a gente viu lá em músculo, porque os músculos eles produzem calor através do movimento. Em relação à visão, os nossos olhos conseguem transformar o estímulo luminoso em uma outra forma de energia, que é a energia de potencial de ação, capaz de ser transmitida até o nosso cérebro. Aí esse último, o cérebro, né, que é responsável pela criação da imagem a partir das informações retiradas do meio. No caso da audição, além de perceberem os sons, os ouvidos são parcialmente responsáveis pelo nosso equilíbrio. A vibração sonora ele é transmitida para 3 ossículos, que são ossos pequenos, como o martelo, a bigorna e o estribo, que são considerados os menores ossos do corpo humano.
Temos também o paladar, né, que é um agrupamento anatômico dos alimentos que são dissolvidos pela água existente na nossa boca e estimula nossos receptores gustativos existentes nas papilas, que aí temos os receptores para sabores ácidos, doces, salgados, amargos, entre outros, né? Temos também o olfato, ou seja, partículas saídas dos alimentos, de líquidos, de flores e etc., né? Chegam ao nosso nariz e se dissolvem no tecido que reveste a região interna do teto da cavidade nasal, a mucosa olfatória. E ali a informação é transformada para ser conduzida através do nervo olfatório, que é essa região aqui. E daí o cérebro ele vai receber essa informação e decodificar nas sensações de bons ou maus cheiros. Entenderam? Temos também essa questão do tato, né? Que o tato, eles percebem as diferenças de pressão, produzem informações recebidas pelo contato de diferentes substâncias químicas, recebem também a transferência de energia térmica que ocorre de um corpo para o outro, como no processo de abraçar, entendeu? Já o sistema endócrino, ele consiste em um conjunto de órgãos que apresentam como atividades características a produção de secreções denominadas hormônios, que são lançados na corrente sanguínea e irão atuar em outra parte do organismo. Então, os hormônios atuam como mensageiros, atuando em células específicas responsáveis por ligações ligadas diretamente ao controle das funções corporal, né? Então, assim como o sistema nervoso, o nosso organismo ele é regido pelos hormônios. Então, os hormônios eles têm uma íntima relação com o metabolismo e o funcionamento do nosso organismo, né? Isso porque existem inúmeras glândulas que vão produzir substâncias e essas substâncias elas irão estimular o funcionamento do nosso corpo, né? Como o hipotálamo, que exerce o controle direto sobre a hipófise, e a hipófise é acionada por meio de fatores liberadores ou inibidores. E esta, por sua vez, lança no sangue os hormônios, né? Exemplos dele, a ocitocina, que estimula a contração do útero e a ejeção de leite pelas glândulas mamárias, o hormônio antidiurético, que atua na reabsorção da água pelos rins, né? Temos também o FSH, o LH, que agem nas gônadas femininas e masculinas. E esta primeira atua no crescimento do folículo e na maturação dos espermatozoides. Já a segunda, no caso do LH, né, atua no estímulo da evolução, da ovulação e síntese de testosterona, né? Temos também o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, ou seja, esse TSH ele vai estimular o funcionamento da tireoide. Temos também o ACTH, que é um outro hormônio. Temos também a prolactina, né, que estimula a secreção do leite. Temos também o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, todos esses hormônios, eles são produzidos a partir de estímulo que a hipófise determina, né? Além disso, nós também temos outras glândulas, como a tireoide, que se encontra na base do pescoço, né? Temos a paratireoide também. A tireoide, através do estímulo do TSH, estimula a produção de hormônios como a tiroxina o T3, né? A triodotrionina. Temos a paratireoide também, com o paratormônio, que é o PTH, entendeu? Então, temos também inúmeras outras glândulas, como as suprarrenais, que ficam na parte superior, né, do rim,
que produz a epinefrina e a norepinefrina, que promove o aumento cardíaco, entendeu? O aumento da glicose plasmática em situações de estresse, além de produzir glicocorticoides, que atuam no metabolismo da glicose, né? E mineralcorticoides, que atuam na reabsorção de sódio e eliminação de potássio. É por esses motivos que o uso de corticoide ele deve ter um acompanhamento médico, porque o uso de corticoides, né, eles têm uma semelhança justamente com esses glicocorticoides que são naturais do nosso organismo, mas que na maioria das vezes esses sintéticos que são usados indiscriminadamente podem influenciar no aparecimento de uma diabetes ou uma hipertensão. Tudo isso, principalmente essa classe de medicamentos, deve ser administrada com a orientação médica. Além disso, nós temos o pâncreas, né, que está localizado no abdômen, atrás do estômago, entre o duodeno e o baço, que apresenta 3 regiões principais, que é a cabeça, o corpo e a cauda, produz a insulina, que reduz os níveis de glicose no sangue, e o glucagon, que aumenta os níveis de glicose no sangue. Perdão, o pâncreas, ela é tida ela é conhecida por ser uma glândula mista. Por quê? Porque ela tem função tanto endócrina como exócrina, ou seja, ela produz hormônio para ser é, ela produz hormônio para ser distribuído pela corrente sanguínea e também produz hormônio que cai diretamente ali no duodeno, no intestino, como no caso das lipases, né? E temos também os ovários, né, que são gônadas, que produzem estrogênio, progesterona. Também temos o testículo no homem, que é responsável pela produção de testosterona, que vai estar relacionada no desenvolvimento do órgão sexual masculino, as características secundárias masculinas, né? Então, gente, de sistema somente isso, né? Espero que com esse vídeo, com essa videoaula, eu tenha ajudado vocês, né? Como eu expliquei anteriormente. É muita coisa para a gente ver de anatomia e somente nossa aulinha, nosso encontro, não vai dar conta, entendeu? Então, vai faltar muita coisa. Então, para não prejudicar vocês, né? Para não deixar nada faltando para vocês, eu decidi gravar essa videoaula para mandar para vocês, né? E sem falar que no nosso próximo encontro nós teremos também a apresentação dos seminários, né? Espero que vocês façam um belo trabalho, sabe? Apresentem bem, estudem bastante, porque boa parte do que a gente alcança na vida depende do nosso esforço, né? Depende do nosso estudo, né? Principalmente do nosso estudo. Então eu espero ver vocês aí futuramente formados, cuidando de pacientes, entendeu? Trabalhando mesmo, jogando duro. É isso que eu espero de vocês, é isso que eu espero como professor contribuir para a carreira de vocês, né? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês aproveitem ao máximo o vídeo e ressalto, tendo alguma dúvida, me procurem, podem mandar mensagem, eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, viu? E no mais o que precisarem, estou à disposição. Então fiquem com Deus e até a próxima, viu, gente? Então, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.